Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos nos colocar em pé, para a gente juntos louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Mais ou menos? Está ouvindo? Tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos começar esse culto pedindo para o Santo Espírito habitar o nosso coração. Amém? Tivemos uma segunda agitada, tivemos uma segunda movimentada, e agora é o momento da gente entregar essa semana nas mãos de Jesus, entregar todos os nossos planos, todos os nossos planejamentos da semana nas mãos de Jesus. Amém? Feche seus olhos comigo. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, estou aqui na sua presença para te louvar, para ouvir a sua voz. Fala ao meu coração, fala a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vamos dizer todos juntos: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual a que se compara, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Vamos dizer: Santo Espírito, és bem-vindo. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo.
Vamos aplaudir Jesus e a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Isaías teve uma visão, e nessa visão ele viu um trono e alguns seres angelicais que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quisera eu e você poder ter essa mesma visão, ver a santidade do Senhor, e assim, contemplando a Deus, nós possamos nos constranger e buscar essa santidade também, buscar uma vida mais íntegra, uma vida mais reta na presença do Senhor. A canção que nós vamos cantar agora diz: digno é o Senhor, sob o trono está. E o começo dessa canção fala sobre os cravos das mãos de Jesus, fala sobre a entrega de Jesus na cruz. Vamos louvar ao Senhor todos juntos, amém? Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Levante as mãos e diga isso. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Vamos, igreja, igreja, mas ressuscitou e hoje está aqui nessa noite. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno
Você promete isso para Jesus? Vou sempre te adorar. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, podem se sentar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, essa segunda-feira, de prestar culto ao Senhor. Pai, homens que vieram aqui buscar mais de Ti, conhecer mais a Tua Palavra, para estar em comunhão com os irmãos, Senhor, para trocar assuntos agradáveis, às vezes desabafo, às vezes, Senhor, uma ideia, às vezes uma palavra de esperança. O Senhor conhece cada coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que cada vida que estivesse aqui essa noite foi da Sua vontade. E eu clamo a Ti, Senhor, que no Teu nome, o nome sobre todo nome, o nome santo de Jesus, o nome que abala todo o império das trevas, o nome onde todo joelho se dobrará, o nome que faz milagres e maravilhas, o nome santo, poderoso de Jesus. Nesse nome nós clamamos. Que o Senhor esteja aqui, Pai. O Senhor é o convidado de honra para tomar assento conosco. Fique à vontade, Senhor. Caminhe no meio dos Teus filhos, caminhe no meio do Teu povo. Que as pessoas aqui, Senhor, tenham, Senhor, os seus olhos da fé voltados, Senhor, em tocar nas Tuas vestes, para que as suas feridas sejam curadas, suas vidas salvas, Senhor. É no Teu santo e poderoso nome, Pai, que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal que está aqui lá no espetinho, fica em pé aqui do meu lado, por favor. Vem cá. Meus irmãos, nós temos aqui, para celebrar essa reunião, nós temos, fica perto aqui, aqui, ó. Nós fazemos reuniões aqui, e nós temos uma estrutura de coluna de oração, que vocês estão vendo os intercessores, nós temos a parte de recepção, nós temos o Laureano no som, imagem, junto com o Gabriel aqui em cima, o Laureano na sala lá embaixo. Nós temos muitas pessoas servindo para que esse momento aconteça. E nós temos nossos amados irmãos, que toda segunda-feira do culto se dispõem a vir fazer os espetinhos para vocês. É um momento de descontração, o pessoal ama fazer isso, é divertido, e são 500 espetinhos. Então eu queria que a gente orasse por eles agora, né, representando todo mundo que está aqui servindo, mas nós temos que apresentar para a igreja as pessoas que estão sempre servindo, para que todos tenham uma noite maravilhosa. Meu amado irmão Anderson, fique em pé, Anderson, que toda segunda-feira está aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Hoje você trouxe o teu amigo visitante. Esse Anderson é pedra 90, você sabe disso. Obrigado também por estar sempre disposto a servir. Eu queria orar por vocês. Eu queria que quem pudesse ficar em pé, estender a mão sobre a vida dos nossos irmãos, para a gente estar orando por eles. Senhor, te agradeço por esses homens, Senhor, que estão dispostos sempre a ouvir o teu chamado. Obrigado porque eles entenderam, Senhor, a tua voz. Eles entenderam, Senhor, que no teu reino o maior é o que serve. Obrigado porque eles têm feito com tanto carinho, amor e dedicação. Obrigado pelo sorriso no rosto que eles fazem as coisas, pela parte que eles recepcionam as pessoas, no momento de comunhão extrema dos teus irmãos. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre a família deles, sobre os negócios e o trabalho deles, sobre a saúde deles, que o Senhor cuide de todos os meus amados que têm se dispostos a servir.
tanto ele quanto os nossos irmãos da torre, da mídia, dos nossos irmãos da recepção, da oração, todos que estão aqui dispostos a louvar e agradecer o teu santo nome. No nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Pode sentar. Se vocês pudessem acender a luz lá fora. Vou dar um recado rapidinho. Deixa para mim lá o QR Code, por favor. O pessoal que está visitando a primeira vez, a gente chama para ficar aqui. O adesivo é apenas para o pessoal se identificar vocês na saída, para você ter a oportunidade do pessoal chegar e conversar. Não quer ficar com adesivo também, arranca, tira, põe no bolso, fica à vontade, tá bom? Para comunicar para vocês, nós temos 2 QR Codes, nós temos internet na igreja, o IPI, você acessa, conecta. Aqui você já consegue entrar no site da Rede de Homens, que tem todos os links que você precisar, e você também tem esse QR Code do visitante. Se você quiser que a gente entre em contato com você para uma oração, para divulgar mais a nossa empresa, para você ter um contato direto conosco, nós temos uma equipe que chama Tem Jesus. E aí eles estão à disposição, sob orientação do nosso irmão Sérgio Lima. Vocês acessam, preenchem o cadastro certinho lá e vocês vão ser... a gente vai conversar com vocês mais de perto. Beleza? Sejam bem-vindos, no nome de Jesus. No final do culto, quem preencheu o link ali, tem os espetinhos ali no estacionamento. Então, um espetinho nosso para quem preencheu é de presente. Vocês podem ir lá falar, eu preenchi, eu quero meu espetinho. Ô, Ribamar, isso aí não é na minha conta, você fica na paz, vai ter lá, fica tranquilo. Uma palavra rápida, meus irmãos, que Deus tem queimado no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. É uma experiência própria que eu tive e eu queria dividir. E ela vem bem de encontro com Mateus 20, 28, capítulo 20, versículo 28. Rápido. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Eu sou cristão há 49 anos, nasci num lar cristão, me batizaram na igreja católica primeiro, depois na igreja evangélica, mas com 13 anos eu fiz minha profissão de fé. Só quero contar um resumo de uma coisa muito importante. Nessa vida cristã nossa, a gente aprende todo dia. A cada momento, se você dá liberdade para o Espírito Santo, você tem uma nova experiência. Como vocês viram, homens que estão aqui servindo ao Senhor, nós temos muitas pessoas que acreditam que ser voluntário é servir ao Senhor. E se tem uma palavra que na Rede de Homens a gente vai um pouco destoar, é a palavra voluntário de servo. A palavra do Senhor não fala que eu vim para ser voluntário. Não. Muito menos em dar a vida em favor de muita gente. Voluntário não dá a vida. Voluntário faz a sua parte na hora que ele bem entende, na hora que o horário dele está bom e na idade que ele está bom, quando está tudo favorável para o voluntário. O servo não. O servo obediente. O servo escuta a voz do Senhor e obedece. E eu estou aprendendo isso agora, depois de meus 45 anos que eu comecei a aprender, criado na igreja. Tá? Por isso que eu estou tendo a liberdade de trocar essa experiência comigo. Eu tenho um filho de 11 anos de idade, Pedro Caetano, e eu tenho uma filha de 14 anos de idade, adolescente. Comunicação com adolescente é um negócio complexo, né? Ao mesmo tempo que está tudo maravilhoso, está tudo um terremoto com chuva, faísca e fumaça. E a Isa, ela sempre me vê ou trazendo uma palavra, ou falando com vocês na rede, ou nos nossos eventos de face a face, aquela coisa toda. Ela não vê na lida. E Deus nos inspirou, a gente falou com uma turma, e nós fomos convidados a ajudar a fazer esse trabalho que os nossos meninos fizeram, do espetinho, para os nossos adolescentes. Então, no sábado, todo o último final de semana do mês, no último sábado do mês, nós assumimos o compromisso de fazer o espetinho para os pré-adolescentes e adolescentes, né? Por que isso? Vocês já ouviram falar que o gado engorda quando o olho do dono está perto? Vocês concordam que nós temos que cuidar dos nossos adolescentes, da nossa juventude, das nossas crianças? Vocês acreditam que isso é responsabilidade nossa? Não é da igreja? Exatamente. E é isso que não estão fazendo. Então, nós viemos fazer o quê? Servi-los. Esse final de semana, esse sábado, foi maravilhoso. Roberley está aqui comigo. O Eduardo eu não vi se ele veio hoje, mas
nós estávamos, e o Demore estava junto, fizemos uma festa, servimos, montamos, está lá o vídeo na Rede Homens, no Instagram nosso. Você entrar no site, você vai vai achar o Instagram, você vai ver o vídeo, a festa que foi. Nós estamos no momento de aproximação, né? Porque eles têm que primeiro confiar na gente, falar, esses caras vão ser um chato, ficar enchendo nosso saco. Não, não vamos fazer isso. Nós estamos lá à disposição. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque o primeiro que a gente organizou, veio eu, a minha filha e o eu já vou lembrar, o Hugo, nós três. Foram chamadas mais pessoas, elas tiveram tudo entreveram lá, problema, e viemos só nós. Minha filha não vinha. Eu falei, não, filho, papai vai lá, né? Assar carne para vocês, vamos lá. Eu falei, pai, não estou afim de ir. Ficou terça, quarta, quinta. Na sexta, minha mulher olhou para ela e falou, Isa, o papai está indo lá por tua causa. Também, né? Ah, não, mas eu não vou. Acabou, filho. Sábado de manhã, ela olhou para minha cara e falou, pai, e aí? E o que nós vamos fazer hoje? Eu falei, eu estou falando, vou lá na igreja fazer espetinho. Ah, mas eu não vou. Eu falei, já é problema seu. Eu estou cumprindo uma ordem do Senhor, eu vou lá e vou entregar para a honra e a glória do Senhor. 5 horas, comecei a colocar minha roupa, ela entrou no quarto e falou assim, o que você está fazendo? Estou indo para a igreja. Pai, então espera que eu vou junto. Gente, a gente desceu do carro, meio perdido, sem saber o que fazer ainda. Ela falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos arrumar as mesas. Arrumamos as mesas. Botamos lá 20 mesas, 40, 50 cadeiras, e começamos a montar e começamos a fazer os espetinhos, e as coisas começaram a acontecer. Qual que é o testemunho que eu estou lhe dando? Eu vou finalizar aqui para vocês. Filho, já fiz tudo para essa menina, hein? Como todo pai aqui, eu tenho certeza que vocês fazem o melhor para o filho de vocês, né? Já leva para viajar, leva para a praia, leva para a Disney, leva para tudo que tiver e tudo tá bom. Eu juro para vocês, enquanto a gente estava finalizando as coisas lá, terminando de assar as carnes e fazer tudo certinho, ela falou, mas pai, mas é isso aqui que é servir? Eu falei, filha, é isso aqui que é servir. Quantas pessoas que estão aqui fazendo isso? Falei, eu, você e o tio. Falei, exatamente. Somos nós três que estamos tendo o privilégio de serviço pessoal. Os adolescentes, e tinha mais jovens no meio aquele dia, foram 250 espetinhos que nós fizemos. E ela falou assim, ela me abraçou e falou assim, nossa, papai, é uma das melhores noites que eu estou tendo na vida com você. Aí você acha que você está levando teu filho para gastar dinheiro nisso, dando isso, fazendo aquilo, aquilo outro, se matando, e às vezes o que teu filho precisa é ver você servindo feliz o Senhor. E para finalizar, a gente estava indo embora, ela falou assim, papai, mas estava diferente lá hoje, né? Estava diferente o clima, né, papai? A gente lá, eu falei, estava, filha. Mas você sabe por quê? Ela falou, não, parei o carro e abri e falei assim, Mateus 20, 28, filha, diz o seguinte, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Eu falei, aonde que você acha, meu amado irmão, que Jesus vai estar? Ele estava comigo no espetinho, servindo, do lado meu, da minha filha, e do Hugo. E foi um milagre que aconteceu na minha casa e na minha família. Então eu convido vocês, meu irmão, vocês que querem ter essa experiência de servir ao Senhor, sirvam em oração. Sirva aqui, vem com a gente nas torres, os meninos aqui estão dispostos toda segunda. Vem servir na recepção, no espetinho. Isso é servir. Você vai ter um momento de alegria, você vai ter comunhão. Esses caras que estão no espetinho aqui, eles estão fechados tudo nos legendários servindo, na logística, não tem bobinha ali não, filho. Todo mundo trabalhando, está empresário, está funcionário, tem tudo que vocês precisar. Todo mundo, mas é na lida, meu amado irmão. Não é aqui, eu, Sandro, chegando, pegando o microfone, eu estou servindo o Senhor. Eu estou aprendendo, meu cara, a cada dia, que não é só isso. Não é sobre isso, né, amado pastor? Não era dentro da sinagoga, né, pastor? Era numa casa onde descia aleijado de telhado, era com a
a mulher do fluxo contínuo pegando na roupa dele, era andando no meio de multidão, era entrando em barco, era andando no meio do mar. Esse é Jesus. Esse é o Jesus. Então, meu querido, se você veio, eu não sei qual o problema que você veio para cá hoje. Esse problema termina hoje, para a honra e a glória do Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui, presente conosco, que estamos aqui na lida, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado por esse tempo de conversa com vocês. Eu vou chamar aqui o Ivan, ele vai dar o testemunho dele de 10 minutos. E eu vou chamar também o Davi. Davi, fica vendo o tamanho desse menino. Olha que coisa mais linda. Davizão, trabalhando junto com os adolescentes, com os jovens. Ele é aquele tipo de cara que na hora que o negócio aperta, falou, Davi, preciso de uma mão. Ele falou, deixa comigo. Deixa comigo. Deus quiser, né, pastor? Futuro presidente da rede, né? Estamos aqui profetizando sobre a vida dele. Já está sendo filmado. Daí você passa. Oh, lembra o tio Sam, naquela época, faz aquela papagaiada comigo lá. Davi é um servo do Senhor. O Davi é filho do meu amado irmão. E agora o Davi vai ter o privilégio de abençoar e orar pela vida do nosso querido irmão que vai dar o testemunho essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do meu pai estar falando de Ti aqui, Senhor. Muito obrigado pelo homem de Deus que Ele é. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela testemunha que Ele é em casa e por tudo que Ele tem feito, Pai. Eu peço, Senhor, por favor, orienta as palavras dele agora e que da boca dele saia somente aquilo que é da Tua vontade, Pai. Muda o nosso coração e o nosso caráter a partir daquilo que Ele vai falar agora, Senhor. Usa Ele como ferramenta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz, irmãos. Eu vou ser breve, 10 minutos. Só vou deixar a minha colinha aqui para eu não me perder. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história. Eu conheci o Senhor aos 33 anos de idade. Eu tenho hoje 51 anos. Vou contextualizar um pouquinho para vocês. Eu sou um professor universitário, sou advogado. Ao longo da minha trajetória, eu fui muito rápido em quase tudo. Eu terminei meu primeiro pós-doutorado aos 26 anos de idade. Hoje tenho aí algumas graduações, mais um pós-doutorado. Sou um professor universitário e, ao longo da minha trajetória, eu fui para uma área pouco conhecida, chamada Direito Educacional, e tive a oportunidade de trabalhar com o maior grupo educacional do país, na época. Isso me levou a ter experiências e me levou a ter convicções, enquanto eu não conhecia o Senhor. Então, eu vou contar 3 histórias para vocês de como o Senhor Jesus transformou a minha vida. Transformou a minha mente. Pela minha trajetória, eu sou um cara que confiava muito em mim mesmo, muito orgulho, muita prepotência, muito conhecimento, muito autocontrole, né? E o Senhor Jesus transformou a minha vida assim que eu comecei a caminhar com Ele. Eu conheci o Senhor Jesus aos 33 anos em uma missão, uma obra que acontece aqui em Maringá há mais de 40 anos, pastora Áurea, chamada Casa do Oleiro. É um centro de recuperação de dependentes químicos. E eu comecei a ajudar aquela obra porque a minha família é envolvida com essa obra. E eu comecei absolutamente descrente, falando, esses crentes só gostam de dinheiro, então eu vou ajudar, mas eu vou cuidar do dinheiro. Porque essa era a minha visão. Pois bem, ali o Senhor me ensinou a corrupção do dinheiro na vida que eu vivia. Ele mostrou para mim que
nós queremos ter no dinheiro o Deus que só Ele, Deus, pode ser. Na minha profissão, eu, nesse grupo, um grupo para aqueles que são aqui empresários, é um grupo que tinha um patrimônio de 100 bilhões de reais. Eu vi dinheiro grande, e vi a corrupção que o dinheiro pode trazer. Participei de muitas coisas. E ali, rapidamente, eu aprendi em algumas situações, meus irmãos, no mesmo dia, chegar aqui, chegar de Brasília, chegar de São Paulo, ter visto dinheiro grosso, e lá na casa do oleiro, eu ver a provisão de Deus. Porque ali não era o dinheiro que ia resolver, mas era a provisão de Deus. O alimento ser multiplicado, o dinheiro ser multiplicado, as contas de água e luz. Lembro do irmão Edson, lembro do meu tio que está aqui, sentado, meu primo. Quantas vezes a gente chegou ali e não tinha o alimento do outro dia, mas tinha oração. E a provisão do recurso aparecia. E eu não conseguia explicar aquilo. Ali também eu aprendi que a ganância, muitas vezes eu via a ganância de um homem bilionário e via a ganância de um menino que tinha acabado de sair da rua. E o amor dele pelo dinheiro desse menino que tinha acabado de sair da rua era maior do que aquele bilionário. E eu entendi que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus me curou. Eu entendi, e foi a primeira oração que eu fiz, que eu queria ser um homem íntegro, viver daquilo que o meu trabalho e o meu conhecimento poderia produzir, e nunca mais participar de nenhum tipo de negócio sujo. E Deus me curou, porque Ele me ensinou que a provisão vem dEle, para tudo. O que nós temos é o dia de hoje. O que nós temos é a provisão. E o recurso que Ele coloca na sua mão é para você abençoar. Abençoe o abençoador, né? Esses dias nós escutamos isso aqui nessa igreja. Então, meus irmãos, fuja do domínio do dinheiro, fuja. Essa é uma lição que eu aprendi. 100% é dele, sua vida é dele, 100% dos recursos são dele. E você tem o privilégio de ser mordomo. Então, todo dia semeie, todo dia semeie, todo dia diga para o seu dinheiro que é você que manda nele, que é Deus que manda nele. E você vai mudar a sua vida. E vai ver provisão na sua vida. Segundo ponto que eu aprendi naquela casa foi uma história que é a autonomia da vontade. Não existe nada, nenhuma força maior do que a sua vontade. Nem Deus pode dobrar a sua vontade. E a gente precisa ser redimido da nossa vontade de ter controle sobre as coisas. E eu aprendi isso na casa do oleiro e na caminhada com Deus, já mais adiante na caminhada. Com situações de injustiça. Com situações de ser processado, de não receber aquilo que era justo, de não receber o contrato. Situações de ser acusado injustamente por diversas coisas. E eu já era cristão. Se fosse antes, antes eu nunca fui acusado. Acho que porque o diabo é que estava do meu lado. Aí ele não deixava, né? Não tinha porquê, não ia ganhar nada com isso. Mas você sendo cristão, você vai ser acusado, você vai ser traído, você vai ser injustiçado.
E você tem que aprender que você não tem controle. E eu aprendi isso. Aprendi a ficar calado, a não me defender. Aprendi que, diante das acusações do mundo, eu precisava recorrer ao amor de Deus. Fomos acusados nessa obra também, tivemos muitas perseguições, mas sempre, sempre, confia no Senhor e entrega a sua vontade. Não é à toa, né, que na oração que o Pai nos ensinou, ele diz: seja feita a sua vontade. E como é difícil. Como é difícil. Você não querer se defender. Você confiar em Deus diante de uma injustiça. Você perder seu sono. Você ter que pagar. Você ter que pagar por uma injustiça. Você ter que dispor do seu patrimônio por uma injustiça. Você ser traído por amigos que se diziam amigos. Como é difícil você orar por eles. Como é difícil. Isso, meus irmãos, é uma atitude que você aprende na experiência com Deus. Caminhando com Deus. Confiando nele. E foi assim que eu aprendi. Meu tempo está acabando. Terceiro ponto, que foi mais recente, que eu quero destacar dessa caminhada. A primeira lição que eu tive foi essa: como lidar com todos os bens que são do Senhor. Segunda lição que eu tive na caminhada, lá por meio da minha caminhada, foi renunciar à minha vontade e confiar sempre em Deus. E mais recentemente, eu subi a montanha. Está aqui meus irmãos legendários. E eu, imprudentemente, meus irmãos, eu subi a montanha. E eu sou o cara que subiu 2 vezes a montanha, como senderista. Porque na primeira, eu subi a montanha com 135 quilos. Totalmente fora de forma. 20 anos de obesidade, 20 anos sem cuidar da minha saúde. E ali, uma lição: compulsão física. Deus mostrou, quase morri, meus irmãos, quase morri. Não, né, pelo movimento, mas pela minha inconsequência, por achar que eu podia. E eu não podia. E o Senhor me mostrou que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos cuidar da nossa saúde. E nós, homens, não cuidamos. Não cuidamos. E ali ele me mostrou que eu, ao longo, mesmo já cristão, teólogo, pastor, não cuidei da minha saúde. E eu estava boicotando os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estava cuidando da saúde da minha família. Eu não estava cuidando da saúde da minha esposa. E ele me ensinou isso, irmãos. Ele me ensinou isso, que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos honrar o Senhor, porque você só tem esse corpo, você só tem essa saúde, e Deus quer fazer por meio da sua vida. Então, cuida da sua saúde. E eu, há 2 anos, tenho cuidado da minha saúde. Tenho procurado não boicotar. Descansar no Senhor, dormir. A mania de trabalhar 4 horas por dia, ou 4 turnos por dia. Workaholic. Fazer 1 milhão de coisas. E a cabeça nunca descansa. Então, meus irmãos, eu aprendi que o meu corpo não é meu. Ele é templo do Senhor. E eu preciso cuidar dele. Porque eu só tenho ele.
E se eu não tomar essa decisão, se eu não querer fazer isso, eu vou estar boicotando os planos que o Senhor tem para mim. Então é isso, meus irmãos, que é o meu testemunho. Meu filho Davi é o meu personal. Vocês viram o tamanho da criança? Então, ele tem me ensinado muito. Então, eu tenho escutado, e eu quero agradecer essa igreja que nos acolheu, agradecer a Casa do Oleiro, que foi o meu berço, foi lá onde eu aprendi a orar. E eu vou deixar um versículo para vocês, que é um versículo que me intriga muito. Que depois de 20 e tantos anos aí, já 23 anos na fé, é um versículo que sempre me instiga. Está em Gênesis, que diz assim: Enoque andou com Deus e já não era, e Deus o recolheu. Andar com Deus é orar, porque ele não conheceu nem a cruz. Enoque não conheceu a cruz, mas ele andou com Deus. Andar com Deus é oração. Por isso que eu amo a oração, é o que eu mais amo na minha vida, é orar. Então, como a gente deve se manter? Se manter sempre com Deus. Vai que você é o próximo Enoque. Vai que ele te chama para estar com ele. Você já não é mais nem desse mundo. O pastor falou para nós essa semana. É entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Vai que você entra e não volta mais. Porque Deus fala, esse aqui é meu filho querido. Esse é um desejo do meu coração. É entrar lá e não voltar mais. Porque é muito bom. Orar. Estar com Ele. Escutar a voz dEle. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, Sandro. Obrigado, Rede. E estamos aqui para servir. Pessoal, vou dar um recado bem rápido, antes da gente dar sequência à liturgia do nosso encontro, do nosso culto. Eu queria saber quem aqui já fez ou já participou do evento da nossa igreja chamado Face a Face. Levanta a mão. Quem já fez? Certo. Desses que estão com a mão erguida, permaneçam com a mão erguida. Quem fez a inscrição para participar do congresso? Pode. Aí, eu quero saber quem já fez. Agora abaixa quem já fez e quem não fez a inscrição. Aí. Então, vocês que estão com a mão erguida, que não fizeram a inscrição, tem até hoje 11h59 da noite, que é a virada de lote. A gente já vem do grupo avisando quem porventura saiu do grupo, né? Manda uma mensagem para mim ou manda para o Serginho, a gente tem o link, vocês terão acesso a esse link para fazer a inscrição hoje e garantir o valor de R$ 99. Esse é um benefício que nós estamos dando para quem já participou do Face a Face. E você, os demais homens que estão aqui, que têm curiosidade de participar, volta lá, não é no QR Code, eu quero aquele outro banner, por gentileza. Tem o banner do evento, não do QR Code. Eu quero convidar vocês para coloque na agenda de vocês, dia 14 e 15 de novembro. Se puder colocar no telão, Gabriel, não está aí? Então tá, tem um banner do evento. Então, eu tinha passado, mas está lá os preletores, bem bonitão. Não está aí aquele banner? Não? Então tá bom. Infelizmente, devo um errinho aí. Nós temos um banner que nós vamos ter nomes de preletores muito legal. Quem já viu esse banner, vamos ter o pastor Marcelo falando, vamos ter o Anacleto Messias Rosa falando, vamos ter o pastor Denis da 2ª IPI, pastor Carlos da Presbiteriana Central de Londrina, o Jodson vai estar falando, meu querido Zé Carlos Lopes também vai estar falando. Enfim, nós temos um time muito forte de preletores. Então, caso você tenha interesse, a partir de amanhã, dessa noite, virada de agora, de meia-noite, no Instagram do Face a Face. Só digitar lá no Instagram, Face a Face Homens. Vai estar lá no link da bio. Na hora que você vê aquele redondinho, embaixo vai ter o link de inscrição.
e você vai poder participar desse evento. O custo para você que não participou do Face a Face é um pouquinho maior, R$ 149. Nesse 149, você vai ganhar uma camiseta do evento, você vai ter aqui café da manhã incluso, almoço incluso, coffee break com café, bolacha. Então, assim, a gente vai ter um dia muito legal. Vai ser no dia 14 de novembro à noite. Você vai sair do seu trabalho, vai para casa, toma um banho e vem para cá umas 7 horas, 6h30, 7 horas, para fazer o seu check-in. Faz o seu check-in, nós vamos ter uma ministração à noite aqui na sexta-feira. Acaba essa ministração, você vai para a sua casa, retorna no sábado pela manhã, é recebido com um delicioso café da manhã, que nós vamos montar aqui atrás no estacionamento para você. Depois do café da manhã, nós entramos aqui para a plenária desse congresso, em que a gente vai ter várias ministrações. E por que chama Congresso Face a Face? Porque ele vai ter alguns elementos do Face a Face. Então, para quem já participou, vai saber o que é, e para quem não participou, vai ter um gostinho do que é o nosso acampamento Face a Face, o Retiro Face a Face, que já está com data marcada para o ano que vem e vai ser divulgado aqui no Congresso. Então, quem estiver no Congresso vai ter prioridade para fazer essa inscrição. Então, meus queridos, é um convite, coloque na sua agenda, 14 e 15 de novembro, está aí um banner, ó. Agora entrou um banner, olha lá os nossos preletores. Está ali o pastor Carlos embaixo, o Jodson, o William Matos, o Zé Carlos Lopes, o Maurício Baninski, que hoje é o atual pastor que vem trazendo a mensagem no Homens com Propósito, pastor Denis Vicentim, pastor titular da 2ª IPI, pastor Marcelo Gomes e o nosso querido reverendo Messias Anacleto. Então, vai ser recheado de palestras, de muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. É o que tem disponível para nós, homens, recarregarmos as nossas baterias. É o que nós chamamos de um Face a Face 2.0. É a pós-graduação do Face a Face. Então, conto com vocês. Quem não fez a inscrição ainda da turma que ficou com a mão erguida, até às 11h59 de hoje, R$ 99,00. Só que para vocês nós vamos validar quem já fez o Face a Face. Caso alguém faça e não tenha feito, daí a gente vai passar, tá bom? Dúvidas, só chamar, tem o nosso contato, qualquer um da rede de homens pode passar meu contato para informar como que vai ser esse congresso. Conto com todos vocês. Deus abençoe. Agora a nossa equipe de louvor vai voltar e nós vamos continuar o nosso culto, tá bom? Peço que todo mundo fique em pé, então, e é com vocês, meus queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Todas as segundas que nós nos reunimos aqui, nós trazemos os nossos pedidos de oração. Você que trouxe, você que tem um pedido de oração, quiser fazer esse pedido, você traga aqui na frente, deposite aqui, depois a gente vai fazer uma oração. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção. Essa canção diz: é assim que eu luto as minhas guerras. Nós, como servos do Senhor, lutamos as nossas guerras orando, louvando ao Senhor. Amém? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Traga o seu pedido aqui, lute, lute, lute. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado,
baixinho, baixinho. Assim que eu luto minhas guerras. Vamos lá, vamos lutar, vamos. Assim que eu luto minhas. Vamos lá, povo de Deus. Assim que eu luto minhas guerras. Oh. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Quantos se sentem guardados por Jesus? Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Estendam a mão aqui, vamos orar por esses pedidos. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o seu nome, Pai. Obrigado por esse dia, Pai. Apresentamos esses pedidos a Ti, Senhor, Pai. Onde haja portas fechadas, Pai, que o Senhor abra, Pai. Onde haja enfermidade, Senhor, que o Senhor entre com cura, Pai. O Senhor é o Deus de milagres, um Deus que cura. Onde haja tristeza, Pai, que o Senhor entre com alegria, com paz, Pai. A paz que excede todo entendimento, Senhor, Pai. Abençoa cada família, cada causa aqui representada, Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, Pai. Oramos pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Pode sentar, irmãos. Apresentar a vocês o pastor Pablo, que atendeu o nosso chamado para estar trazendo a ministração do mês agora, de setembro e o de outubro. Muito obrigado, pastor. O pastor Pablo vai se apresentar, mas ele é pastor da Assembleia de Deus lá de Londrina, junto com o pastor Jodson, né, que já ficou aqui de casa, já, inclusive. Falei para ele ficar bem à vontade, que a casa é dele. Muito obrigado por atender o nosso chamado e ter dedicado o teu tempo para vir lá de Londrina trazer a palavra para nós aqui. Vamos orar por eles? Estendam as mãos, por favor. Senhor nosso Deus, eu clamo a Ti, Senhor, sobre a vida do nosso amado pastor Pablo. Que o Senhor venha com o Teu poder e autoridade, Senhor. Que da boca dele, Senhor, seja a palavra que venha direto do Senhor. Que ele diminua e que o Senhor cresça, como ele tem procurado na vida dele, Senhor. No nome de Jesus, que através da palavra dele, Senhor, corações Te encontrem, sejam restaurados e resgatados. No nome de Jesus Te agradeço. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês. Uma alegria, é um prazer participar desse tempo tão especial, um tempo dedicado a louvor, à adoração do nome de Jesus, e fazer isso junto com os irmãos aqui em Maringá. É uma alegria estar também a primeira vez nessa amada igreja. É um prazer, é um privilégio, e eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por nos proporcionar este momento. Deixo também aqui minha saudação e o reconhecimento que tenho sobre a vida do pastor dessa casa, pastor Marcelo, que é um amigo, um querido irmão, que sempre que pode coopera com a gente ali na cidade de Londrina, como já foi dito, né? Querido Sandro, muito obrigado por toda a atenção aí, por todo o carinho despendido aí nesse tempo de contato. Como ele disse que eu vou me apresentar, mas a apresentação é muito simples, muito fácil de ser feita, né? Eu sou Pablo, sou casado com uma mulher, já completamos 25 anos de casado, né? Sou pai de um casal de filhos, a Ana e o João. A Ana, por escolha pessoal, já casou, né? Se você me perguntar se era minha vontade, talvez eu adiaria esse negócio, porque a gente quer os filhos mais perto, né? Mas, brincadeira à parte, ela já casou, e agora, no mês de abril, permitindo Deus do ano que vem, eu vou ser avô de um neto, já chega o primeiro neto aí. Eu comecei muito cedo, fui pai muito jovem, então você tem filhos jovens, a probabilidade que tem é de você ser avô um pouco mais novo, né? Ainda que eu não tenha preservado os cabelos, a idade não é tão avançada assim. Então, essa é a minha vida, e estamos ali servindo a Jesus, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, e peço que você, sempre que puder, ore pela gente,
clame a Deus em meu favor, sobre a minha casa. Nós precisamos da sua ajuda. E eu prometo a você que vou também interceder por esse trabalho, pela vida de vocês aqui na cidade de Maringá. E passando por Londrina, eu tenho certeza que vocês podem contar com uma família ali, com uma igreja naquele lugar, e tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Talvez não na proporção que vocês atendem a gente aqui, mas certamente a gente vai se esforçar muito para receber você com muito carinho ali na cidade de Londrina, ok? Quero convidar você para uma leitura da Bíblia Sagrada, e é o texto que, nesta tarde, eu quero tomar por base para que a gente medite naquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus, capítulo de número 9, quero ler com você a partir do verso de número 14. Por bondade, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 9, a partir do verso de número 14. O texto diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um homem do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este espírito, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma pela boca, range os dentes e vai enrijecendo. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Você pode dizer amém por esta palavra? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é uma narrativa bíblica. E é importante que a gente entenda que, apesar de ser esta uma narrativa bíblica, ela contribui para que a gente entenda algumas verdades a respeito da vida espiritual. Esse texto, de forma muito singela, contribui para que nós compreendamos princípios espirituais que marcam, que tocam a nossa vida. Ao ler esse texto, fica evidente para nós que o mundo espiritual existe. E este mundo espiritual que existe está em plena atividade. E a atividade do mundo espiritual, ela se manifesta, ela apresenta os seus frutos nesta realidade que nós chamamos de terrena, material. Portanto, à luz desse texto, nós precisamos compreender que esse mundo espiritual que existe está em atividade e manifesta os seus frutos nesta vida que nós chamamos de material, possui dois agentes. E nós podemos, de forma muito sintetizada, dizer que um é um agente benigno e o outro é um agente maligno. Nós temos duas figuras que representam estas forças de ação no mundo espiritual. A primeira delas é a pessoa de Jesus. E a segunda pessoa é a figura do nosso adversário,
o inimigo das nossas almas. E cabe aqui lembrar a você que no mundo espiritual não existe neutralidade. No mundo espiritual não há uma terceira via. No mundo espiritual, ou eu estou debaixo de um domínio benigno, ou eu estou debaixo de um domínio maligno. Todos nós, entendendo estas realidades espirituais, precisamos admitir que nós não somos, então, resultados do nosso próprio querer. Nós somos resultados da força espiritual que exerce senhorio sobre a nossa vida. Por isso que todas as vezes que você for falar sobre a identidade de alguém, você precisa primeiro definir a quem esse alguém pertence. Nós jamais poderemos definir a identidade de alguém sem primeiro definir de quem ele é. Nós primeiro devemos definir pertencimento para depois definirmos identidade. Dentro dessa casa, a força espiritual que domina você é que vai dar a você a identidade que você vai carregar nesta vida. Se Jesus Cristo dominar a sua vida, Ele disse que você vai produzir frutos, que testificarão que você pertence a Ele, que Ele está em você, e todos os que te cercam vão reconhecer esse domínio dEle sobre a sua vida. O contrário também é verdade. Quando o nosso adversário domina vidas, ele vai produzir resultados, frutos nesta vida, e a gente vai perceber que este indivíduo está debaixo de um senhorio maligno. Talvez ao entrar aqui você não creia nesta realidade, mas o fato de você não crer nessa realidade não a anula, não a extingue. Pelo contrário, talvez você esteja convivendo com ela, lutando com ela, sem perceber a realidade disso. Mas eu quero, à luz desse texto, que o seu coração seja tocado por essa verdade, e ao terminar essa reunião, que você usufrua da parte de Deus, não somente de um conhecimento, não somente de uma informação, mas de uma libertação que a palavra de Deus pode produzir para a sua vida e através da sua vida. Amém? Quando você olha para esse texto, fica claro para nós que nós temos uma ação maligna imposta sobre a vida de um menino. E a partir dessa possessão maligna, este menino vai produzir alguns frutos, alguns resultados. E nós temos 3 deles, de forma muito clara, evidente, sendo trazidos a nós através do Evangelho de Marcos. A primeira ação, que é resultado dessa possessão diabólica, é que o menino perdeu a capacidade de ouvir e a capacidade de falar. Todas as vezes que você olhar para esse texto e perceber que esse menino é mudo e surdo, você consequentemente vai entender que este menino perdeu drasticamente a sua capacidade de comunicação. Quem não ouve e quem não fala, perdeu de forma muito severa sua capacidade de comunicação. Ainda que nós tenhamos recursos para alguém que não tem a capacidade de ouvir e a capacidade de falar, se comunicar, não é toda a sociedade que domina essa linguagem. Logo, este indivíduo terá sua capacidade de comunicação reduzida. E quando alguém não tem a sua capacidade de comunicação plena, há um outro momento, há um desdobramento, fruto desta incapacidade de comunicação que vai se apresentar, que é a falta ou a dificuldade de se estabelecer comunhão. Todo indivíduo que não se comunica plenamente terá sua comunhão com gente afetada. E ao olhar para esse texto, está claro diante de nós, uma força maligna extraiu desse menino a capacidade de ouvir e de falar. Logo, a sua comunicação foi afetada. Consequentemente, sua comunicação afetada afeta a sua comunhão com gente. Talvez ao entrar aqui você me diga, Pablo, eu não tenho nenhum problema afetando minha audição e a minha fala. Só que talvez sem perceber, você está tendo séria dificuldade de se comunicar com gente. Há um tempo atrás, pastoreando uma área da nossa igreja, eu recebo um pai. E ele era pai de um adolescente, um menino de 15 anos. E no relato desse pai, este menino nunca me deu trabalho. E a minha pergunta a ele é, se o teu filho nunca te deu trabalho, o senhor está aqui por quê?
Ele disse: preciso de ajuda, porque há poucos dias, passando em frente ao quarto dele, esse menino que não falava muito, que nunca me deu trabalho, estava tirando a camisa. E eu percebi no peito dele um caroço tão grande que eu nunca tinha percebido. Olhando da porta, disse: filho, que caroço é esse no teu peito? E ele me respondeu: não é nada não, pai, nem dói. E eu disse a ele: filho, nós precisamos ver o que é isso. Levei ele ao médico, pastor. E quando cheguei no médico, o médico fez os exames naturais naquela possibilidade e recomendou que nós deveríamos fazer uma biópsia naquele caroço. Antes de emitir as guias para esse procedimento, ele pediu que o meu filho se ausentasse do consultório, esperasse na recepção. Ficou apenas eu e o médico dentro do consultório, e ele me disse: eu gostaria de dar uma orientação ao senhor como um pai. Procure um psicólogo ao teu filho. E eu perguntei a ele: pastor, qual é a ligação do caroço no peito do meu filho com um psicólogo? E ele me olhou e disse assim: teu filho tem um comportamento muito estranho. E eu não estou falando apenas como médico, estou falando como pai. Procure auxílio para o seu filho. Ele disse: pastor, tinha condições, tenho condições, fiz todo esse procedimento, convenci meu filho a ir a um psicólogo. Depois de algumas sessões, eu sou chamado com a minha esposa. E dentro do consultório desta psicóloga, eu ouço a seguinte frase dela: nós precisamos ajudar o seu filho. E eu perguntei a ela: o que é que mais posso fazer? Eu tenho feito tudo o que ele precisa. Eu tenho dado a ele tudo o que ele quer. O que mais ele precisa? O que mais posso fazer? Ela me olhou e disse assim: teu filho tem forte tendência a suicídio. Teu filho está em um estado de depressão muito avançado. E do pouco que consegui conversar com ele, eu pude perceber: o teu filho não precisa de coisas. O teu filho tem completa ausência da presença de vocês. O silêncio dele não significa paz. O silêncio dele significa para ele profundo abandono. Jesus veio aqui nesta tarde dizer para algumas pessoas que estão aqui dentro: cuidado, gente em silêncio não significa que gente está em paz. Nem sempre quem está em profundo silêncio está vivendo profunda tranquilidade. Tem gente que está debaixo de opressão diabólica, é fisicamente perfeito, mas está com extrema dificuldade de se comunicar. Satanás está tirando isso na nossa geração. E muitos de nós estão acreditando piamente que esse silêncio dentro da casa é natural, que esse distanciamento de relação com os nossos filhos é normal, que esse afastamento de comunhão com o cônjuge é normal. Em nome de Jesus, que hoje os seus olhos sejam abertos. A tua casa não foi feita para esse silêncio sepulcral. A tua casa é um lugar onde a comunhão precisa brotar. E tem que haver ali um barulho de comunicação, um barulho de proximidade, um barulho de alegria. E Deus quer restaurar isso aqui nessa tarde para a sua vida. A segunda ação que esse menino vai sofrer a partir da possessão diabólica é que depois desse domínio espiritual, esse menino é lançado ao chão. O processo de queda acontece e ele vai se desenvolver. E o ápice desse processo é que esse menino termina enrijecido. Então há uma queda inicial, esse processo se desdobra e ele vai terminar enrijecido. Ele perde a flexibilidade nas juntas. Talvez ao olhar para essa cena você diga: eu nunca presenciei isso, eu nunca senti isso. Mas eu gostaria de extrair esse mesmo princípio e olhando para essa esfera espiritual que atua na nossa realidade e entender com você algumas coisas. Há pessoas que vão passar durante a sua trajetória de vida, não por uma queda física, mas pelos reveses, pelos traumas que nos atingem, nos alcançam constantemente. Minha preocupação não é quando isso chega, a minha preocupação é como isso termina. Porque muitas pessoas, após estas quedas, após esses processos traumáticos, eles vão desenvolver o enrijecimento, e não é o enrijecimento do corpo, é o enrijecimento do coração. A minha preocupação não é se o teu corpo está hoje se movimentando, a minha preocupação é como sua alma está, após alguns processos dolorosos que você enfrentou. Sabe qual é uma das frases mais perigosas? É alguém que diz assim: cansei de ajudar pessoas.
Se depender de mim, eu não perdoo mais. Se depender de mim, eu não estendo a mão para mais ninguém. É gente que passou por um trauma tão pesado, não tratou disso no coração, e agora o enrijecimento não é do corpo, o enrijecimento é do coração. A minha preocupação é que nós não vamos passar a vida sem ser tocados por esses processos. É impossível passar a sua existência sem que algo difícil aconteça na sua trajetória. Em algum momento, um processo traumático vai te alcançar. E talvez você não se lembre, mas eu quero só refrescar a tua memória. A gente nasce sendo traumatizado. A gente passou 9 meses guardado, bem guardado. E de repente a gente vem à luz. E é engraçado que a primeira coisa que eles querem que a gente faça quando a gente vem a esse mundo é chorar. Você já percebeu? A primeira coisa que a gente faz nessa vida é chorar. E o pior não é chorar, é como eles estimulam a gente a chorar. Se você não chora quando sai, eles vão te estimular a chorar. Você vai apanhar para fazer isso. E sabe o que é pior? O seu choro inaugural, a sua primeira manifestação nesse mundo, que é um choro angustiante, ele é cercado por um bocado de gente sorrindo. Enquanto você chora, todo mundo sorri. A gente nasce vivendo isso, vai viver a vida experimentando isso, e talvez termine a vida sendo marcado por isso. Então, se a experiência traumática não pode ser isenta, se a gente não pode passar pela vida sem ser tocado por ela, como a gente vai tratar esse processo, é fundamental. E talvez ao entrar aqui hoje, você precisa aprender uma coisa. O que cura enrijecimento da alma se chama perdão. O que trata o enrijecimento do seu coração é perdão. Se você entrou aqui e carrega consigo esse enrijecimento na alma, por conta de coisas que te aconteceram no teu ontem, e até agora isso lhe causa dor, e até agora isso lhe causa muita angústia, o Senhor Jesus está aqui para dizer a você, eu não te isentei desse processo traumático, mas eu quero te ajudar a liberar perdão para viver uma vida curada, restaurada na minha presença. Em nome de Jesus. Como você entrou aqui hoje? Como está o teu coração aqui hoje? Porque talvez você não perdeu a vida, mas ela está extremamente rígida e difícil de ser vivida. Talvez você ainda diga, eu ainda tenho capacidade de me movimentar, mas a pergunta é, você está se movimentando levemente? Ou carrega consigo um peso enorme nas suas emoções? E há pessoas que não entendem isso. Tudo que o seu adversário quer é que o seu coração permaneça enrijecido a tal ponto que você não consiga usufruir a experiência da vida plena que Deus tem para você. E talvez você precise se lembrar hoje que o teu Jesus, o meu Jesus, é o maior exemplo de alguém atingido pela maior dor, pelos piores traumas, mas alguém que no auge desse processo entende a eficácia do perdão. No auge do sofrimento, Jesus olha para todos os seus algozes e ele libera uma palavra: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo comigo. Eu não sei você, mas alguém aqui já teve a triste experiência de apanhar quando pequeno? Quem já passou por isso? Você já teve a alegria de encontrar quem te bateu quando era pequeno depois que você cresceu? Eu não aconselho, não recomendo. Mas para a tua estrutura carnal humana é extremamente prazeroso encontrar quem te bateu quando pequeno depois que você cresce. Eu me lembro que durante muito tempo morei num bairro no interior de São Paulo, onde nasci e me criei, e você tinha que ter pelo menos 2 habilidades. Ou você era forte, ou você corria muito. E eu me lembro que eu nasci, era muito pequeno, era muito franzino, então eu corria muito por um bom tempo. Não tinha muita força. E aí, quando não conseguia correr, apanhei um bocado. Mas chegou perto dos 15, 16 anos, deu aquela encorpada, cresceu bastante. E muitos dos que bateram, agora eram menores. Que alegria reencontrar. Que prazer inenarrável trombar com algum deles na rua. Olha que legal. Lembra de mim? Não, lembro não, mas eu lembro. Lembra aquele dia?
tal, que você me bateu. Não lembrava não, cara. Eu lembro. E vim aqui te entregar o fruto da sua semente. Receba. Receba. E por algumas vezes eu tive essa sensação de reproduzir a dor que me foi causada. E acreditava que isso era o melhor da vida. Até o dia que o Evangelho de Jesus me mostrou que a melhor resposta para um algoz não é entregar a ele o mesmo produto que ele te entregou. A melhor resposta para um algoz é você olhar para ele e dizer assim: eu te perdoo, em nome de Jesus. Deus traz gente aqui hoje que precisa voltar para casa e liberar perdão no coração e voltar a viver leve para a glória do nome de Jesus. Você só sai daqui hoje com esse peso que entrou, com esse enrijecimento na alma, se você desejar. Jesus tem vida nova para você. O último fruto imposto sobre a vida desse menino, e fica evidente para nós ao ler esse texto, é que esse menino, ora ele caía no fogo, ora ele caía na água. E ao olhar para essa descrição, nós temos aqui cenários de oposição, são cenários antagonistas. Água e fogo não se somam, são elementos que se subtraem. Muito fogo, pouca água, fogo consome água, e o contrário é o mesmo, muita água, pouco fogo, água consome fogo. Nós temos esse cenário de antagonismo estabelecido aqui. Logo, se você olhar para esse texto sem completar a leitura, você vai dizer, ele estava no fogo, foi para a água. E a sensação que a gente tem é, mudou de cenário para melhor. Ele ia morrer queimado, e agora na água ele vai ter sensação de alívio. Só que o narrador diz o seguinte, tanto no fogo quanto na água, o destino dele era o mesmo, morte. E sabe o que mais me preocupa ao ver essa cena? Que muitos de nós assimilamos isso para a nossa realidade. A gente acredita que um cenário é fundamental para o exercício da vida. E a gente se esquece que o fundamental para a vida não é o cenário que eu ocupo. Fundamental para a vida é quem me dirige nesse cenário que eu estou. Guarda isso no seu coração. E por conta dessa percepção equivocada de que um cenário é fundamental para a vida, tem muita gente em busca de um cenário perfeito para viver. E eu quero te alertar, se você não mudar a direção da tua vida, você pode ocupar cenários distintos, completamente opostos. Talvez o destino final, você não percebeu que não foi alterado. Talvez você estava no fogo, indo para a morte. Fez uma mudança radical de cenário, foi para a água, só que não mudou o agente de direção. Sabe onde você vai acabar? Morrendo da mesma forma. Porque o destino não altera a partir do cenário que você ocupa. O destino altera a partir daquele que dirige a sua vida. E eu quero te lembrar, alguém dirigido pelo Senhor Jesus não precisa de um cenário perfeito para viver. Ele só precisa crer que ele tem a direção de Deus para viver onde ele vive. E a minha preocupação é que a nossa geração acredita cada vez mais que um cenário legal é fundamental para a existência. Vamos abrir o confessionário aqui hoje? Tem alguém aqui que casou lascado na vida? A pessoa com quem casou é maravilhosa, mas a situação em que você casou era péssima. Alguém está nessa situação aqui? Oh, que legal, não sou o único pobre miserável nessa situação. Tem mais alguém comigo? Como eu disse a você, completei 25 anos de casado. E quando casei, era uma miséria relativamente legal. E no meu casamento, somando eu e a noiva, nós tínhamos 12 pessoas. O total deu 12 pessoas. Para que o coração dela não se enchesse de muita tristeza, eu disse a ela, esse número é bom. 12 é um número que a Bíblia fala muito. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus. Isso é um número de governo na Bíblia. Fica tranquila, Deus tem alguma coisa com a gente. Até que ela descobriu que não era nada a ver com Bíblia. Era com miséria mesmo. A gente era pobre. E aí o meu sogro, que tinha uma condição melhor, no dia do casamento, ele perguntou assim, você vai fazer alguma festa? Eu disse, não curto muito festa. Na verdade, não podia fazer. Aí ele disse assim, mas eu vou pagar um jantar. Falei, acabei de aceitar a proposta. E aí ele fez um jantar para a gente, e aí foram os 12 convidados. Final da festa, todo mundo feliz, aí a gente vai para casa,
o meu padrinho, que era um casal apenas, um casal de padrinhos, no final da festa, quando ele vai embora, o carro dele deu problema. Para quem ele liga? Para mim. No dia em que eu casei, na noite da festa, estou eu, meu pai e o casal de padrinhos debaixo de um Cadete. Eu não esqueci nunca mais. Esse carro para mim não significa mais nada senão o que o Salmo 91 disse: uma peste que voa na escuridão, uma seta que voa na escuridão, uma peste que anda de dia, né? Marcou minha vida. E aí minha esposa disse: você vai socorrer ele agora? Eu disse: vou, não tem opção, padrinho. No domingo eu estava trabalhando, minha mãe, vendo a condição, olhou para nós e disse assim: tem um quarto aqui em casa, vou ceder para vocês. Desalojou meus outros 2 irmãos, me deu o quarto, a gente conseguiu uma cama, um colchão, um guarda-roupas, e a vida começou. Há 2 anos e meio atrás, eu caso minha filha, e ela me trouxe o planejamento do casamento. Quando ela me entregou o planejamento do casamento, eu chamei ela e disse assim: filha, você tem certeza que entregou para a pessoa certa? Você se lembra de quem você é filha? Falei: porque o planejamento desse casamento aqui é lindo, mas é caro. E o teu pai é um pastor. O teu pai não é um mega empresário. O teu pai não é o governador desse estado. O teu pai é um pastor da Assembleia de Deus. Ela olhou, deu uma risada e falou: pai, é meu sonho. Eu falei: o seu sonho está se tornando o meu pior pesadelo. E ela disse: não, pai, mas tem que ser nesse horário, nesse lugar, as coisas têm que ser dessa forma, essa decoração, e aí quando entrar tal pessoa, vai tocar tal coisa, quando sair tal pessoa, vai entrar tal iluminação. E eu olhando tudo aquilo, meu Deus do céu, quanto é que isso vai custar? E ela dizia: meu sonho. E isso foi vários dias. Um dia meu genro chegou em casa e antes de almoçar eu reuni os 2, senta aqui, preciso dizer uma coisa a vocês. Cuidado, vocês estão criando um cenário ideal para um dia, para uma noite, mas esse cenário ideal não garante a durabilidade dessa relação. Eu disse a eles, e eu preciso que vocês entendam isso, o mesmo que eu disse a eles, eu quero que o seu coração assimile. Você não precisa de um cenário ideal para viver. Você precisa ter certeza que Jesus tomou conta da sua vida e está conduzindo você. E apesar do cenário não ser muito bom, ele não define a tua vida. É o que o salmista Davi vai dizer no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o cenário é agradável? Não, porque tu estás comigo. Em nome de Jesus. Chamei minha filha e meu genro e disse assim: se Jesus não estiver nesse casamento, se a presença de Deus não estiver nessa relação, se o Senhor não conduzir vocês, a noite pode ser maravilhosa, o cenário pode ser lindo, você pode cumprir todos os seus sonhos, filha, mas talvez você faça parte da pior estatística dos últimos tempos, dos casais que casaram agora e daqui pouco tempo já não estarão mais casados. Eu disse a ela: você precisa que Jesus dirija você. Naquele momento fizemos uma oração juntos. Eu disse a eles: mesmo que não seja o casamento dos sonhos, que ele seja o casamento suportado pela presença de Jesus. E eu gostaria que você entendesse isso. Porque talvez você esteja buscando o melhor cenário para a tua vida. Pastor, parece que Maringá já não comporta mais meu trabalho. Parece que essa cidade já não me dá mais a resposta que eu gostaria. Parece que a empresa onde eu estou já não me dá mais essa empolgação no coração. Cuidado. Talvez você vai mudar de cenários radicalmente e não vai conseguir encontrar a realização do seu coração. Minha preocupação: gente que troca de cenários constantemente e não encontra a resposta que gostaria, pode ouvir uma voz muito perigosa: nenhum cenário para a sua vida dará certo. Acaba com a vida. Em nome de Jesus, quem está dirigindo você? Amém. Se Jesus te conduzir, se o Senhor Jesus te dirigir, você pode até passar pelo pior momento da caminhada. Você tem certeza de uma coisa: no final disso tudo, você terá um testemunho de vitória para contar e uma experiência com o Senhor para dizer: Ele é fiel para cuidar da minha caminhada. E eu termino. Como é que essa família é transformada?
a presença de um pai. Como nós estamos com homens aqui hoje, o cenário dessa família começa a alterar quando um pai entende a situação do seu filho e decide se manifestar. Esse pai tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, percepção. E percepção é algo que todos nós temos com maior ou menor intensidade, em maior ou menor escala. A gente percebe coisas, a gente vê, a gente ouve, a gente sente cheiro, a gente vai tateando coisas. A gente tem percepção. Só que esse pai tem algo que é mais especial do que percepção, que é discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? É olhar para o que acontece e saber qual é a origem. E por que a gente precisa disso? Porque somente com discernimento você consegue tratar de forma efetiva e acertada aquilo que acontece contigo. Tem muita gente tentando tratar problemas espirituais com coisas. E eu lamento te informar, você vai investir muitas coisas e não vai resolver o problema. Talvez ao entrar aqui você diga assim, pastor, eu estou com um problema com os meus filhos. E assim, eu acho que se eu der um iPhone 17 para ele, de 2 teras, o Pro Max, vai mudar a vida dele. Você vai dar tecnologia para o capeta. É um capeta tecnológico. Talvez você entrou aqui, teu casamento esteja com problema, e você diz assim, se eu for para um cruzeiro em alto mar, resolve meu casamento. Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que problemas espirituais não se resolvem com um cruzeiro em alto mar. Talvez vai ser diabo em alto mar. O que resolve o problema espiritual é um encontro com a presença de Jesus. E talvez hoje você pai, você marido, você homem, entrou aqui e Deus está te chamando para um discernimento. O que você está enfrentando não é um problema natural. Você está numa batalha espiritual. Só que tem uma coisa, o mesmo Jesus que socorreu essa casa, é o Jesus que está aqui disponível para socorrer a sua casa também. Basta tão somente que você crie um movimento e vá ao encontro dele. E diante dele peça, socorre-me por favor. E talvez você diga assim, Pablo, eu não tenho tanta fé assim. Faça o que esse homem fez. O socorro não é baseado no seu mérito. O socorro não é baseado na sua performance de fé. O socorro é baseado no seu reconhecimento de que diante de você está aquele que tudo pode e que você é aquele que tudo necessita. Então só diga a ele, ajuda na minha falta de fé. Jesus não é um ser que despreza a sua dor. Pelo contrário, ele veio aqui para te acolher nessa tarde. Você crê nisso? Você pode ficar de pé nesse momento? Quero orar com você hoje. Eu sei que tem uma equipe aqui de oração. Eu gostaria de pedir o auxílio de vocês nesse processo. E se você entrou aqui hoje, e você reconhece que está enfrentando batalhas na área espiritual, você entende que você está lutando com situações que a sua força natural não consegue resolver. Eu gostaria de te lembrar que Jesus não somente pode, Jesus quer te ajudar. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse ambiente. E Ele quer te ajudar. Muitas vezes a gente esgota a nossa capacidade. E ao esgotar a nossa capacidade, a gente passa por um processo de assimilação de problema. Tem gente que diz assim, pastor, não sei mais o que fazer, é melhor me conformar. É melhor assimilar tudo isso. Em nome de Jesus, não faça isso hoje. Hoje você tem um Deus que pode te ajudar. E que não somente pode, Ele quer te ajudar. Crie esse movimento hoje. Seja um sacerdócio da sua casa. Seja um sacerdote do teu lar. E venha apresentar essa sua batalha na presença de Jesus. Venha pedir ajuda ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que hoje pode ser o dia que Jesus vai responder a você, eu vou fazer aquilo que você não conseguiu fazer. E vou mostrar a você que eu ainda sou o Deus que socorre famílias. Se você deseja hoje a ajuda de Jesus, naquilo que você não é capaz de resolver, e ao entrar nessa igreja, você ouviu falar que Ele pode e que Ele quer, saia do teu lugar. Quero orar com você hoje.
quero ministrar sobre a tua vida hoje. Eu não quero apenas orar por você, eu quero orar com você hoje. Se você deseja isso, a oportunidade está aberta. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós teremos muito prazer em te ajudar em oração. Nós teremos muito prazer em orar pela sua vida. A gente crê que Jesus pode fazer isso. E não somente pode, Ele quer. Sua vida é importante para Jesus. Sua casa é importante para Jesus. Sua família é importante para Jesus. Seu trabalho é importante para Jesus. Seu ministério, sua vida espiritual. Ele vai te auxiliar nesta noite. Essa segunda-feira, que a gente chama de primeiro dia útil da nossa semana, ela não será marcada para você como o dia do cansaço extremo, como o dia em que você teve que retomar todo aquele processo tão destruidor, que te incomoda tanto. Essa segunda-feira será marcada para mim e para a sua vida, como aquele dia que Jesus interviu na nossa situação e marcou a nossa vida com milagres espirituais. Você que pode, ore com a gente nesse momento. Pai, em nome de Jesus, há vidas que estão aqui, Pai, e que precisam do teu socorro. Jesus, nós não viemos aqui para uma reunião qualquer. A tua presença está nessa casa. O Senhor está nesta reunião. O Senhor está presente aqui. A gente poderia estar em outro lugar nesta cidade. A gente poderia ter feito outra escolha neste dia. Mas entendendo o agir do teu Espírito Santo, nós chegamos a esta igreja, a esta reunião de homens, e não chegamos aqui, ó Pai, apenas por esta estrutura física. Não chegamos aqui por conta de uma programação humana. Nós chegamos aqui porque sabemos e confiamos que o Senhor tem planos para a nossa vida. E os seus planos não são planos de morte, os teus planos são planos de paz. O Senhor não quer dar a nós um fim de tragédia, o Senhor quer dar a nós um fim vitorioso. O Senhor não quer perpetuar a tristeza, a angústia e a aflição em nossa casa. O Senhor quer trazer a vida plena, a vida abundante que o Senhor prometeu a nós. Jesus, toca a vida desse teu filho, toca a vida desse nosso irmão. Ajude-o, ó Pai, nesta batalha. Ao entrar aqui, talvez ele não tinha consciência do que está enfrentando. Ao entrar aqui, sim, Pai, talvez ao entrar aqui, ele não tinha noção do que está enfrentando, não tinha dimensão da batalha que ele está enfrentando. Mas ele, ao entrar aqui, Pai, entende que o Senhor está agindo em seu favor. E mediante a tua palavra, Pai, eu peço, traga libertação a esse lar, traga livramento a esse filho, traga livramento a essa família. Pai, que esse teu filho, ao sair daqui hoje, saia consciente que Jesus Cristo é o Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, eu tenho certeza que o meu amanhã não será um amanhã de derrota, mas é um amanhã de vitória, é um amanhã de transformação. Pai, em nome de Jesus, liberta famílias aqui, liberta casamentos aqui, liberta filhos aqui. Pai, em nome de Jesus, que isso seja notório nessa casa, que haja testemunhos aqui nesse ambiente, e que o teu nome seja glorificado, Pai, uma vez mais nesse ambiente. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por isso e creio na tua intervenção nesse lugar. E se você pode, enquanto nós terminamos de orar, levante as suas mãos aos céus, você que ainda pode fazer isso, e cante com a gente, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta. A gente crê que a gente vai se alegrar, porque Ele é o Senhor da nossa vida.
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as mãos e diga ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Aquele pai foi em busca da solução para o seu filho. E ele foi no único lugar. Ele procurou a única pessoa que podia solucionar esse problema. Jesus. Deus. E é Deus, é o Senhor Jesus, que vai resolver também o problema do seu coração. Esse vazio, essa angústia, esse peso, questionamentos, a vida tão dura, tão pesada, tão chata, nada fazendo sentido, porque falta Jesus Cristo. E ele diz para aquele homem: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E a salvação é um passo de fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pela graça, presente de Deus, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é mérito. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa salvação é bênção, é graça presente. Então a pergunta é: você quer receber Jesus Cristo? Sair daqui um novo homem, com o coração mudado, transformado, com a perspectiva agora de uma vida vitoriosa. Você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Só ergue a sua mão assim como sinal e nós vamos orar. Eu quero orar por você. Amém. Fique com sua mão erguida. Você vai fazer uma breve oração comigo. Assim, muito simples, mas é de coração, é de entrega. Diga assim: Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus Cristo, por Ele ter morrido naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Eu sou pecador. E eu te peço perdão agora por todos os meus pecados. E eu creio que o Senhor pagou aquela dívida que era minha. O Senhor pagou naquela cruz com o seu sangue. E eu creio que o Senhor ressuscitou para me dar vida eterna. Por isso eu te peço perdão por todos os meus pecados. E agora, Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Pode abaixar sua mão. Pai Celestial, meu Deus, que presente glorioso e maravilhoso que o Senhor proporciona nessa noite, que define o destino eterno, porque é Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a porta, a vida eterna é Jesus Cristo. Agora, Pai, perdoa-os. E Espírito Santo, inunda agora esse coração de paz, de segurança, de alegria, de gozo que vem de Ti, Pai. Oh, amado Deus, apaga agora toda a culpa, todo o peso do pecado. E Espírito Santo, enche essa casa agora, essa casa é Tua.
Oh Deus, faz tudo novo agora. Como diz a tua palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Oh Deus, abençoe cada um desses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, amados. Aleluia. Uma noite maravilhosa. Eu quero agora ministrar. José, você que vai falar alguma coisa? Não? Então que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno, poderoso, soberano Deus, inunde o seu coração. Que o seu coração seja inundado do amor e que a presença do Espírito Santo agora dê sentido à sua vida. Que você desfrute dessa presença maravilhosa e que a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre você, sobre o povo de Deus aqui espalhado por toda essa terra de sempre. Amém.